que são distorções cognitivas? São perspectivas tendenciosas que assumimos sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. São pensamentos e crenças irracionais que, sem saber, reforçamos ao longo do tempo. Esses padrões e sistemas de pensamento costumam ser sutis. É difícil reconhecê-los quando eles são uma característica regular dos pensamentos do dia a dia. É por isso que eles podem ser tão prejudiciais, pois é difícil mudar o que você não reconhece como algo que precisa mudar. As distorções cognitivas ocorrem de várias formas, mas todas elas têm alguma coisa em comum. Todas as distorções cognitivas são tendências ou padrões de pensar ou acreditar. Sempre são falsas ou imprecisas e têm o potencial de causar danos psicológicos. Pode ser assustador admitir que você pode ser vítima de pensamentos distorcidos. Se você é humano, provavelmente caiu em alguma das inúmeras distorções cognitivas uma vez ou outra. A diferença entre aqueles que ocasionalmente tropeçam em uma distorção cognitiva e aqueles que lutam com elas a longo prazo é a capacidade de identificar e modificar ou corrigir esses padrões defeituosos de pensamento. Existem inúmeras distorções cognitivas, citarei algumas mais comuns que podem acabar com a sua autoestima. A primeira é a personalização. Como o nome indica, essa distorção envolve levar tudo para o lado pessoal ou atribuir culpa a si mesmo, sem qualquer razão lógica para acreditar que você é o culpado. Essa distorção cobre uma ampla gama de situações, desde supor que você é o motivo pelo qual um amigo não conseguiu um emprego, até exemplos mais graves de acreditar que você é a causa de todos os casos de mau humor ou irritação nas pessoas ao seu redor. O segundo é o filtro mental. A distorção de filtro mental se concentra em uma única informação negativa e exclui todas as positivas. Um exemplo dessa distorção é um parceiro em um relacionamento romântico que foca em um único comentário negativo feito pelo outro parceiro e vê o relacionamento como irremediavelmente perdido, enquanto ignora os anos de comentários e experiências positivas. O filtro mental pode promover uma visão decididamente pessimista de tudo ao seu redor, concentrando-se apenas no negativo. A generalização. Essa distorção pega uma instância ou exemplo e a generaliza para um padrão geral. Por exemplo, um aluno pode receber um C em um teste e concluir que é burro ou fracassado. A generalização excessiva pode levar a pensamentos excessivamente negativos sobre você e seu ambiente, com base em apenas uma ou duas experiências. A maximização ou a minimização, também conhecido como truque binocular. Por sua distorção furtiva de sua perspectiva, essa distorção envolve exagerar ou minimizar o significado, a importância ou a probabilidade das coisas. Um atleta que geralmente é um bom jogador, mas comete um erro, pode aumentar a importância desse erro e acreditar que ele é um péssimo companheiro de equipe. Enquanto um atleta que ganha um prêmio cobiçado em um esporte pode minimizar a importância do prêmio e continuar acreditando que ele é apenas um jogador medíocre. Pensamento dicotômico ou polarizado, também conhecido como pensamento em preto e branco. Essa distorção se manifesta como uma incapacidade ou falta de vontade de ver os tons de cinza. Em outras palavras, você vê as coisas em termos de extremos. Algo é fantástico ou horrível, você acredita que é perfeito ou é um fracasso total. Raciocínio emocional. Essa pode ser uma das distorções mais importantes para identificar e resolver. O raciocínio emocional se refere à aceitação das emoções como fato.
Pode ser descrito como eu sinto, portanto deve ser verdade. Só porque sentimos algo não significa que seja verdade. Por exemplo, podemos ficar com ciúmes e pensar que nosso parceiro tem sentimentos por outra pessoa. Mas isso não é verdade. Obviamente, sabemos que não é razoável considerar nossos sentimentos como fatos, mas, no entanto, é uma distorção comum. Leitura da mente. Essa distorção se manifesta como uma crença imprecisa de que sabemos o que a outra pessoa está pensando. Obviamente é possível ter uma ideia do que as outras pessoas estão pensando, mas essa distorção se refere às interpretações negativas para as quais saltamos. Ver um estranho ou uma expressão desagradável e chegar à conclusão de que eles estão pensando em algo negativo de você é um exemplo dessa distorção. Desqualificar o positivo. Essa distorção reconhece experiências positivas, mas as rejeita em vez de abraçá-las. Por exemplo, uma pessoa que recebe uma crítica positiva no trabalho pode rejeitar a ideia de que é um funcionário competente e atribuir a crítica positiva à correção política, ou ao chefe simplesmente não querendo falar sobre os problemas de desempenho dos seus funcionários. Rotulação e identificação incorreta. Essas tendências são basicamente formas extremas de generalização excessiva, nas quais atribuímos julgamentos de valor a nós mesmos ou a outros com base a uma instância ou experiência. Por exemplo, um aluno que se considera um tolo absoluto, por falhar em uma tarefa, está envolvido nessa distorção, assim como um garçom que classifica um cliente como um velho avarento e rabugento, se ele não agradecer ao garçom por trazer a comida. A marcação incorreta refere-se à aplicação de linguagem altamente emocional, carregada e imprecisa, irracional ao rotular. É possível superar essas distorções cognitivas, Patrícia? Sim, é possível modificá-las. Quanto mais cedo você perceber uma distorção cognitiva e montar uma defesa contra ela, menor será a probabilidade de causar um impacto negativo na sua vida. Esses padrões imprecisos de pensamento e crença são comuns, mas seu impacto potencial não deve ser subestimado. Mesmo que você não esteja sofrendo de baixa autoestima, depressão, ansiedade e outro problema sério de saúde mental, não custa avaliar seus pensamentos de vez em quando. E eu trago uma frase de Albert Einstein: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é um estúpido.